Olá, eu sou o Denis Nascimento e aqui no canal Investe Memórias, hoje nós vamos bater um papo incrível com o ator Rafael Aragão, que está dando vida ao Didi Mocó, o querido humorista que mora no nosso coração, e hoje nós vamos saber tudo sobre o espetáculo O Adorável Trapalhão, que está em cartaz no Teatro Vila Lobos. Vem comigo! Por falar em memória, todo mundo quer matar a saudade de um dos maiores humoristas do Brasil. Por onde será que anda Renato Aragão, o nosso eterno Didi? Para nos dar pistas, vamos bater um papo com ele. Está interpretando no musical O Adorável Trapalhão, Rafael Aragão. Perfeito. Olha aqui, olha. Chegamos. Como é que você tá, Denis? Eu tô muito feliz. Feliz ainda. demais por essa homenagem tão linda que você e sua trupe, aqui no Teatro Vila Lobos, estão fazendo a um dos maiores nomes, né, da dramaturgia brasileira, que trabalha com humor, com seriedade também, porque tem muita responsabilidade, né? Muita. É um prazer receber você, pessoal que está nas redes sociais aqui, no nosso picadeiro, no nosso palco sagrado, né, no teatro, porque essa celebração, essa homenagem ao maior humorista do Brasil, né, Renato Aragão, nosso eterno Didi, que faz parte da história do Brasil, da televisão brasileira, e nós fomos criados por ele, né? A grande maioria dos brasileiros foi criado por esse homem na televisão. Então, em casa, aos domingos, e eu acho que a gente tem que celebrar, tem que homenagear, sim, essas pessoas, e ainda em vida. É um privilégio. Não só fazer esse espetáculo em vida, para ele assistir e tê-lo no palco. Então, eu acho que é mais que necessário. Eu acho maravilhoso o movimento artístico de poder reverenciar os grandes nomes em vida. Uma fala muito feliz, a sua, e poder contemplar diante de tantos espetáculos o talento do artista brasileiro. E o quanto ele é criativo, né? Porque imaginar que um homem que veio lá do Ceará, né, uma distância geográfica absurda do Sudeste, onde tudo acontece no sentido do audiovisual, ele foi empreendedor, destemido. E eu queria também saber esse encontro, porque o Rafael Aragão também é cearense e também enfrentou muitas entraves para chegar aqui no Sudeste e colocar todo esse talento em vida, né, no palco. Conta pra gente o processo. O Renato, ele saiu de Sobral, né, interior do Ceará. Ele se formou em Direito, foi pro Exército e largou tudo isso para viver de uma paixão, viver de arte. Hoje em dia é difícil a pessoa largar qualquer tipo de profissão e viver de arte, que é uma grande profissão, mas é difícil. Imagina naquela época. Então, ele é à frente do tempo dele, é uma pessoa extremamente corajosa, inteligente e que sofreu vários preconceitos por fazer essa escolha e por ser nordestino, porque a gente sente hoje esse preconceito quando vem para cá. Eu sou cearense, como você não falou. A gente sente, eu senti bastante, hoje em dia eu sinto menos, mas eu senti bastante. Imagina naquela época. Então esse homem tem de uma coragem, de uma inteligência, de uma força, e não só isso, ele saiu, largou tudo isso, a cidade natal, a família, pai, mãe, foi para o Rio de Janeiro e ele conquistou o Brasil. Então é uma história de sucesso que precisa ser contada, entendeu? E eu sou cearense, saí de Fortaleza, larguei a administração, vim para São Paulo para viver atrás de um sonho, viver de arte também. E me identifico um pouco com ele. Espero ter pelo menos 5% do sucesso desse homem, que ele me inspira muito. Ele quebrou paradigmas inúmeros da beleza, porque ele não tem um padrão de beleza que a mídia, durante muitas décadas, vem impondo, né, sobre a questão do homem, da beleza masculina, de ser um nordestino, de chegar no Sudeste e desbravar esse mercado do audiovisual, do teatro, da dramaturgia, que é muito fechado, a gente sabe que é difícil. É verdade. Né, abandonar uma estabilidade profissional para encarar uma vida que é viver, como no picadeiro, se equilibrar na corda bamba, uma hora tem trabalho, Totalmente. outra hora não tem trabalho. Então é admirável esse legado que ele deixa para a nossa dramaturgia, para a nossa cultura, como brasileiro, como nordestino também. Eu sinto orgulho, não sendo cearense, mas sendo baiano, eu sinto orgulho de ter um nordestino aqui com uma história de vida de êxito e poder ver o quanto você tem crescido como artista aqui no Sudeste. E não levando o sobrenome como um familiar. Você não tem nenhum vínculo afetivo nesse lugar de família com o Renato Aragão. A pergunta que eu mais escutei na minha vida foi: você é parente do Renato Aragão? Eu sempre falei que não.
Não, não sou parente do Renato Aragão, até porque eu não conhecia o Renato Aragão, só conhecia pela televisão. Pela obra dele. Via pela televisão, pelo cinema. Um homem que tem 50 filmes, né? Acho que nenhum brasileiro fez 50 filmes. E aí eu não tinha nenhum contato com ele ou qualquer pessoa da família. Por causa desse trabalho, no primeiro encontro, a Lilian, a esposa dele, já ficou assim, gente, não é possível, você é cearense. Você tem Aragão na família. Nós estudamos na mesma escola, Renato e eu, que é o Lourenço Filho. Existe até hoje essa escola em Fortaleza. Destinos E cruzados. aí ele falou, não é possível. Então nós fomos atrás e nós descobrimos que sim, a família Aragão é a mesma. É uma pessoa só. Só que o nosso grau de parentesco não é tão próximo. Mas eles já começaram, a gente adotou muito cedo, já saiu na imprensa que eu sou filho dele, já saiu que a gente já tinha um grau de parentesco próximo. Não. Esse laço foi se aproximar agora, foi se estreitar mais agora. E eu fui muito bem recebido por eles desde o começo. O primeiro contato foi na produção do espetáculo? Foi para a produção do espetáculo. E como foi essa memória? Conta pra Eu gente essa cheguei na casa memória. deles. Cheguei na casa deles no Rio. Eu estava com a casa do Zé Posse Neto, que é o nosso diretor maravilhoso, que dispensa apresentações. E a gente conversando com a Lilian, conversando com a equipe dele, né, conversando, eles falaram assim, vamos conhecer o Renato. Eu falei, claro. Até o momento, eu falava, cara, é um cara que a gente idolatra, a gente conhece, a gente vê pela televisão, pelo cinema. E aí a gente entra na sala dele, e ele está assistindo um jogo, simplesmente sentado ali, vira, opa, tudo bem? Como é que você tá? Eu falei, meu Deus do céu! E ele tem uma luz, você começa a se tremer inteiro. E o pé não anda direito, porque você Nossa. fala, cara, é um astro, é um gênio, um cara que está presente na vida de praticamente todos os brasileiros. E a gente tem essa imagem de uma pessoa intocada. E aí ele sentou, me recebeu muito bem, a gente bateu um papo, falou do que a gente pensava para o espetáculo, do que ele gostaria de ver. Até então a gente não tinha pensado nele no elenco. E aí foi lindo que aí ele veio e perguntou, Posse, e quem que vocês pensam para ser o Renato Aragão? Aí ele falou, Rafael. Ele falou, é o Rafa? Onde é que ela tem? Então ele já ficou super bonitinho e na hora de se despedir eu falei, não sei se eu te chamo de Renato, seu Renato, tio Renato. Ele falou, me chama do que você quiser, meu sobrinho. E até hoje ele me chama de sobrinho, eu chamo de tio, a Lilian me chama de sobrinho, chamo de tio, a Livian me chama de primo, chamo de Já primo, faz então, parte da pai da família. família. Quando eu vou pro Rio, eu tenho que visitá-los e quando eles estão aqui, a gente se encontra o tempo todo. Que memória linda, especial desse encontro, né, de familiares, né? Porque Não tem tem uma preço. ligação distante, mas o destino ele cumpre seu propósito, né? É, No tempo certo ele une e une no melhor lugar, no palco, no Paulo, picadeiro, é isso mesmo. através da arte. Eu sei que são inúmeras memórias, como você mesmo falou, um cara que é referência na televisão brasileira, no teatro, no cinema. Você consegue trazer à memória a sua primeira imagem de Renato Aragão? Lembro, eu me lembro muito quando eu penso em Renato Aragão, claro, com os trapalhões na cabeça, e aos domingos, pararararara, na casa dos meus pais, eu criança, quando terminava, tocava aquela música do final, já tinha que me preparar para a semana que ia começar, para a escola, mas na minha cabeça, a memória que vem muito forte, que a gente tem no espetáculo, inclusive, é o Terezinha. O primeiro me Maravilhoso. chegou. E o Renato vestido de Betânia, recebendo Zacarias, recebendo Mussum. E essa pra mim é uma memória muito forte. Muito forte. Posso dar spoiler? Por favor. Eu soube, eu vi, vocês vão ver. Betânia sobe nesse palco. Sobe nesse palco. Eu, Sobe Betânia, sobe Sargento Pincel, sobe Dedé Mussum, Zacarias, Vera Verão. maravilhosa. Tem todo mundo. Tem Boni. Então, a história da televisão brasileira a gente tenta contar aqui com o Renato Aragão. É um espetáculo muito colorido, muito alegre, permeia por várias fases da vida dele, as dificuldades, as vitórias, as polêmicas, As polêmicas. esclarece as Com polêmicas. certeza. É um ponto que a gente, desde o começo, a gente queria tocar, e a gente perguntou para ele, tudo bem a gente falar sobre isso? Ele falou, por favor, é necessário que fale, porque os Trapalhões realmente se separaram. Então a gente conta por que eles se separaram, como se separaram e depois como eles voltaram. Eles se uniram novamente. É muito esclarecedor isso. Tem muita gente que não sabe e muita gente que já conhecia essa história da separação e já conhecia também por que
que se uniram. Tem muitos fãs dos Trapalhões que vêm para cá pro espetáculo e falam, nossa, eu já sabia disso, é muito bacana vocês contarem isso. É passar a história limpo, né? É, É esclarecer, em tempo de haters, né? isso! Poder esclarecer e colocar de maneira muito contundente e verdadeira os fatos. Não, a gente conversando com o Renato é uma pessoa de 89 anos. Ele fez e faz muita coisa pelas crianças do Brasil e por muita gente. Algumas coisas não precisam ser mostradas, não precisam virar Claro. manchete. Então, ele é uma pessoa incrível que ele fala assim, hoje em dia tem-se a palavra fake news, que a gente usa bastante, mas eu vou combatendo fake news há muito tempo. Tem uma hora que cansa. Então, é muito bacana mostrar isso no espetáculo, como que aconteceu, tudo direitinho e tá tudo ok. Porque todos que são ligados à família dos restantes, eles falam, pô, que legal, é bacana. E apesar do espetáculo ter o nome O Adorável Trapalhão, que tem como protagonista o Renato, né, o É, nosso querido Didi, Didi, ele homenageia também os outros Trapalhões. os outros, lógico, porque contar a história do Renato, contar a história do Didi, é necessário que se conte a história do Dedé Mussum e Zacarias, claro. E o que poucas pessoas sabem é que os Trapalhões que a gente conhece, Didi, Dedé, Mussum e Zacarias, é a segunda geração de Trapalhões. A primeira vem com Os Adoráveis Trapalhões, que é o título de um programa no Excelsior com Renato Aragão, que foi ele que fundou os Trapalhões, né? Então era Renato Aragão, Ted Boy Marino, Ivon Cury e Vanderlei Cardoso. Depois sai o Ted Boy e entra a Vanusa, a Nossa. cantora Vanusa, que entrava como lutadora de telequete. Então aconteceu tudo isso. Então a gente vem mostrar tudo isso também. Essa E a história. história dele se funde com a história da TV brasileira, né? Total, total. Então é muita memória, é muito saudosismo, é um espetáculo para todas as idades. Todas as idades. Os grandinhos vão matar a saudade, e os que não tiveram oportunidade de viver essa época vão poder sentir esse saudosismo no palco. É um espetáculo para todo tipo de criança. As crianças de 10, 12 anos, até as crianças de 60, 70, 80, porque vem todos aqui, dão risada e lembram dessa época, e os que não conheceram dão muita risada com tudo que vão descobrindo aqui no palco. E é nessas descobertas, nessas revelações, que se passa a limpo, né? Muitas dores, muitas frustrações, muitas discussões. É importante lembrar que a vida ela não é contínua, né? Não é uma linha reta, ela tem altos e baixos. As relações elas começam, elas terminam, e a gente vai revivendo essas memórias e vai ressignificando essas dores, esses sentimentos. E é muito bonito poder conhecer essa história e saber que, apesar das dificuldades, das diferenças, das percepções distintas de cada artista dentro do grupo, eles conseguiram se reencontrar, É verdade. restabelecer essa amizade, Uhum. porque amar é perdoar, Opa! né? E nem sempre perdoar se faz necessário estar próximo. É verdade. E é muito bonita a história, não só do Renato, mas da amizade de todos eles. Eles eram família, então eles passaram gerações e gerações juntos. A importância de cada um é é um equilíbrio muito grande. E como toda família, temos discussões, mas a gente sempre sai amando, né? A nossa família, a gente se amar. E é isso que acontece com os Trapalhões, é isso que a gente mostra no espetáculo, a gente traz muita verdade, a gente traz muito amor, a gente traz muita lembrança e memórias que sejam eternas da cultura, da arte do Brasil. Fraternidade, É isso. que é a base da amizade, que é você olhar para o próximo como a si mesmo e se compadecer da dor, da dificuldade, da aflição. E assim, sempre foi muito inspirador, não só pelo humor, sempre me foi inspirador por ele ser um homem que tem uma generosidade de usar a sua notoriedade, a sua credibilidade, a sua visibilidade midiática para ajudar o próximo. Falar de Renato Aragão, não podemos deixar de falar do embaixador da Unicef, Isso! desse projeto tão lindo que é inspirador para tantos outros, que é o Criança Esperança, que também está no espetáculo. Está no espetáculo, foi criado por ele para tentar ajudar as crianças e acabar com a fome do Brasil. Ele tinha esse objetivo enorme de tentar combater a fome no Brasil. É a realidade sofrida de milhões de crianças. O cara que faz isso usa todo o seu poder de fama naquela época para poder transformar a realidade dessas pessoas. É um cara extremamente importante. A gente precisa celebrar e precisa contar a história dele. É um legado para a cultura brasileira, é um legado para a humanidade. Verdade.
né? E não deixando passar esse momento tão importante, a gente fala sobre amizade e não está muito distante do nosso momento atual, né? O Rio Grande do Sul está passando por uma dificuldade absurda Uhum. e projetos como esse, em que você tem a possibilidade de usar em qualquer meio, se você tem milhões de seguidores, se você tem poucos seguidores, se você tem muito recurso ou não tem, o Renato deixou esse legado, deixou essa mensagem de fraternidade. E pouco que você tiver, se você puder dar um abraço, você dá um abraço. Isso. Se você puder dar um alimento, você dá um alimento. Então, onde você estiver, por gentileza, em qualquer esfera, apoie, ajude quem estiver precisando. Seja o Rio Grande do Sul, seja no Norte, no Centro-Oeste, qualquer lugar do planeta. Na esquina da Faça a sua diferença. casa tem alguém que está precisando. Então, estenda um braço, estenda a mão, dê um abraço, doe. Não só objetos, claro, isso ajuda muito, mas o seu tempo, o seu carinho, o seu sentimento. Eu acho que isso é muito importante, é uma coisa que eu aprendi com o Didi. Porque ele nos ensinou desde criança que ser um amigo, Na vida é tão bom ter amigos, é a verdade. gente precisa de amigo de peito, Amigo de fé. como eu e você. Renato, ele já é um Renato, né? Já faz O que parte da mais acontece família. na minha vida? A gente já confunde, se é Renato, se é Rafael. É sempre muito bom te reencontrar Bom demais, no Deus, palco, amigos. na coxia, nos bastidores. Eu fico muito feliz de ser seu amigo, de poder contemplar de perto o talento, o grande ser humano, de poder usar a sua arte para falar ao coração das pessoas, para que elas saiam dessa plateia linda. Você é muito bem-vindo sempre. Não só na minha vida, como também no palco, na plateia, nas coxias. Você, todo mundo de casa. Pode vir com a gente, P7. Simbora. E olha que memória linda eu criei hoje com Rafael Aragão aqui no palco do Teatro Vila Lobos, porque ele daqui a pouco vai entrar em cena para viver a vida e obra de Renato Aragão aí, Os Adoráveis Trabalhadores. E aí, qual memória você vai criar hoje? Vem pro teatro.